Pessoal, feliz Páscoa, Deus abençoe a sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus está vivo! Jesus está vivo! Ai, ai, graças a Deus, nós adoramos um Deus que não está morto, um Deus que está vivo e está bem vivo mesmo, tocando nos nossos corações e falando conosco. E mais uma vez, a gente quer ouvir a palavra de Deus e hoje a gente vai ter uma Santa Ceia especial, né? Realmente especial. Eu gosto muito da nossa Santa Ceia de Páscoa, que ela é um pouco diferente, mas eu vou explicar isso durante a palavra de hoje, tá? E hoje eu queria, antes de começar, né, a pregação sobre a Páscoa, eu queria dar um aviso, né, sobre... A gente fez um projeto chamado Quaresma, e nessa Quaresma, o que aconteceu? Nós fizemos um jejum, nós escolhemos alguns itens para jejuar. O meu foi muito difícil, foi de arroz e refrigerante, né? Eu fiquei sem arroz e aproveitei, já fiquei sem o café da manhã também, para dar um plus, né? E foi muito bom. E entregamos esse jejum de ontem à noite para hoje. Eu ouvi falar que algumas pessoas à meia-noite começaram a comer doce, né? Então assim, tudo bem, acabou o seu jejum. Mas só deixa eu ver aqui, quem aqui participou dessa quaresma e fez um jejum nesses 40 dias? Aleluia, muito bom. Muito obrigado pela sua participação. E também nós fizemos o quê? Uma devocional, nós estudamos a palavra de Deus, 40 dias, o livro de Marcos inteiro, nós estudamos ele às 6 da manhã, né? Eu vou pedir para você levantar a mão, quem conseguiu fazer todos os devocionais dos 40 dias, levanta a mão. Muito bom, muito bom, muito bom, né? E aí assim, mas ele ficou gravado e depois você podia assistir depois, né, as gravações. Se não me engano, as 3 primeiras ou as 2 primeiras, a gente não conseguiu gravar porque eu estava com tanto sono que eu esqueci de gravar, né? Mas a gente conseguiu gravar a maioria deles, tá? Então eu queria falar para vocês que a gente vai começar um novo projeto. Aí, pastor, acabamos de conseguir vencer esse desafio, você já quer lançar outro desafio? Sim, quero lançar outro desafio. E dessa vez não são 40 dias, são 50 dias, tá? Pessoal, nós estamos aqui, o projeto se chama O Caminho para o Pentecostes, em busca pelo poder do Espírito Santo. Quem aqui quer experimentar o poder do Espírito Santo? Eu quero muito experimentar o poder do Espírito Santo e eu quero que todos vocês também experimentem o poder do Espírito Santo. E a gente tem, quando a gente lê a história, lê a palavra de Deus, a Bíblia, a gente tem a Páscoa, acontece a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e depois que ele ressurge, depois que ele ressuscita, depois de 50 dias, a gente tem a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que acreditavam em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E esse dia a gente chama de Pentecostes. E o Pentecostes, então, é a descida do Espírito Santo sobre aqueles que creem. Era uma segunda experiência sobrenatural de Deus sobre a vida daqueles que creem. E eu acredito que Deus quer que nós, como Igreja Trini, possamos experimentar essa experiência do poder de Deus aqui nessa igreja. Então, durante 50 dias, nós vamos estar buscando esse poder de Deus. E eu queria que você participasse disso. Se você quiser mandar para alguém que não é da nossa igreja, quem não é da nossa igreja também pode participar, né? Então, o que vai acontecer nesses 50 dias do caminho para o Pentecostes em busca pelo poder do Espírito Santo? Primeiro, nós vamos ter todos os domingos, tirando o Dia das Mães, nós vamos ter todos os domingos uma pregação, as pregações sobre o Espírito Santo e o Pentecostes. A gente vai explicar o que é, a gente vai deixar claro como que o Espírito Santo age. Muitas igrejas, e talvez você veio de uma igreja dessa, que a gente fica com receio de falar do Espírito Santo, porque às vezes as pessoas que
buscam muito o Espírito Santo, são meio maluquinhas, né? Aí você vê gente caindo no chão, gente tremendo, gente jogando alguma coisa na cabeça do outro, batendo asa. Eu lembro de ter visto gente batendo asa, né? E aí bandeira voando. Só que assim, aqui não vai ter isso. Mas a gente quer explicar para você, a gente quer deixar claro o que é o Espírito Santo e como que ele age nas nossas vidas. Então as nossas pregações, elas vão estar tratando desse assunto. E eu estou chamando 2 irmãos muito preciosos aqui da nossa igreja, que vão me ajudar nessas pregações, porque eles também conhecem bastante desse assunto. Então o irmão Elias e o irmão Alexandre vão ajudar nessas pregações do caminho para o Pentecostes. Mas uma outra coisa que vai acontecer também, são 50 dias de devocional no livro de Atos dos Apóstolos, às 6 da manhã. Tá? Então, se você gostou da devocional das 6 da manhã, dá um glória a Deus aí, porque vai ter mais 50. Glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Beleza, pessoal, se você tem dificuldade de acordar às 6 da manhã, não tem problema, a gente vai gravar e vai lançando no WhatsApp da nossa igreja, para você poder assistir também, tá? Mas eu vou dar uma dica. Ao vivo é bem melhor, tá bom? Brincadeira. Mas então vai ser às 6 da manhã. Ih, que cortou de novo. Você sabe fazer? Apagou. Além de cortar, apagou. Então, pessoal, vai ser às 6 da manhã e antes da quaresma eram 20 minutinhos. Só que agora a gente vai fazer de 30 minutos. Por quê? Presta atenção. Porque agora a gente não vai simplesmente trazer a mensagem pronta para vocês. Nós queremos ensinar vocês a fazer a sua própria devocional. Então, cada irmão ou irmã que vai estar trazendo a devocional, a gente vai dar uma dica de como que a gente construiu essa devocional, para que você aprenda a fazer a devocional. Sabe, eu como pastor da igreja, sabe uma coisa que eu não quero que você seja dependente de mim. Não quero que você seja dependente de mim. Eu quero que você goste de mim. Por favor, né? Pelo menos gostar, você tem que gostar. Né? Eu quero que você goste, mas eu não quero que você dependa de mim para viver a vida cristã. Eu quero que você dependa de Jesus e da palavra dele para viver uma vida cristã. Não quero que você dependa de mim, do pastor Joel. Eu quero que você dependa de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, da palavra de Deus. E aí então nós, nessa devocional de 50 dias, nós vamos fazer a devocional com vocês e nós vamos passar algumas dicas de como que se faz uma devocional, para que quando não tiver mais devocional às 6 da manhã, você continue fazendo devocional todos os dias. Uma irmã muito preciosa falou para mim hoje, porque hoje não teve. Alguém tentou entrar no Zoom hoje? Hoje não teve. Ela falou para mim assim: Pastor Joel, acredita que eu acordei às 5h40? Senti falta de alguma coisa? Glória a Deus, amanhã eu volto, tá bom? Amanhã eu volto. Então amanhã a gente vai começar então fazer o estudo de Atos. Por que Atos, Pastor Joel? Porque o livro se chama Atos dos Apóstolos, mas na verdade a ação não é dos apóstolos, é do Espírito Santo nos apóstolos. Então a gente quer ver como que o Espírito Santo age através de nós. Então esse vai ser o objetivo de nós. Nós queremos acender em vocês o desejo e a chama de querer mais de Deus e do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai fazer as devocionais às 6 da manhã durante 30 minutos. E nós vamos fazer também o calendário de jejum de refeição. Calma, não precisa ficar nervoso, vai dar tudo certo, né? Vão ser 50 dias de jejum, mas como que vai ser esse jejum? Nós estamos fazendo um calendário de jejum. Todos os dias de segunda a sexta, alguém vai estar orando e jejuando pela sua vida. Durante 50 dias, no mínimo alguém vai estar orando por você e pela sua família durante esses 50 dias. Então o que vai acontecer? A gente tem uma escala, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você pode escolher o dia que você quiser. Você pode fazer jejum de 24 horas, só de água, tá?
24 horas ou de 12 horas, se você quiser. Se você acha que você não consegue, não tem problema, pessoal. Nada daqui é obrigatório, nada é obrigatório. Você faz se você quiser. Se você quiser participar desse jejum, você fala assim, não, eu quero fazer de quinta-feira é eu que vou fazer, tá? Então, se você fizer quinta-feira, pode ter certeza que eu vou estar com vocês na quinta-feira. Se você quiser fazer, por exemplo, de quinta-feira, você avisa o irmão Ale, fica em pé aqui, só para eu... Esse aqui é o Alexandre, tá? Você avisa ele que ele vai colocar o seu nome na lista do calendário de jejum. Por quê? Porque jejuar não é fácil. Então, quem não estiver jejuando, vai orar para você continuar o seu jejum, para te dar força, tá? Isso é corpo de Cristo. Quando um está sofrendo, todos os outros estão sofrendo junto, tá? E até que finalmente a gente vai chegar no dia 24 de maio, que é o domingo do Pentecostes. Esse domingo você precisa estar aqui. Você não pode faltar. Por nada nesse mundo não falta nesse domingo. Que nesse domingo a gente vai clamar a Deus para que o Espírito Santo batize você no Espírito Santo nesse domingo. Então não falte nesse domingo. Todos os domingos a gente pode ser batizado no Espírito Santo, tá, pessoal? Não é só esse dia, não. Eu também não controlo se o Espírito Santo vai batizar ou não. Eu não controlo. Ele tem o domínio dele, eu só estou pedindo. Nós estamos nos preparando para esse dia de Pentecostes, tá? Então, fique preparado e se você quiser, e nada disso é obrigatório, tá, pessoal? Nada do que eu estou falando para vocês é obrigatório. Faz se você quiser participar com a gente. Bom, finalmente, vamos lá para a pregação da Páscoa. E eu entendo o seguinte, quando eu fui para Israel, e eu fui lá no túmulo onde Jesus foi sepultado, lá tinha uma placa, né, que diz que ele vive. Eu achei muito interessante. Ele fala, a placa estava escrito assim, He's not here. Ele não está aqui. Eu achei muito legal, né? Ele está vivo, né? Só que a pregação de hoje, eu queria falar para vocês que não só ele está vivo, mas ele está vivo em mim. Eu queria que todo mundo falasse comigo, ele vive em mim. 1, 2, 3 e... Ele vive em mim. E eu creio nisso, eu creio que a palavra de Deus traz para nós, nessa Páscoa, a mensagem de que Ele está em nós. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então esse Cristo, ele vive em mim, né? E eu queria trazer isso para vocês, tá? Trazer essa mensagem da Páscoa para que nós possamos entender o que é a Páscoa. Mas antes de entrar na explicação do que é a Páscoa, eu não sei se você viu aqui na entrada da igreja, a gente tinha uma cestinha e um monte de post-it colorido. Você lembra de ter visto isso? E ali estava escrito, tinha a placa lá? A placa estava escrito, como que é? Escreva o nome de alguém que você quer que conheça Jesus. Você tem o nome de alguém que você quer que conheça Jesus? Então você devia ter colocado lá. Você não colocou, a gente não vai orar. Mas assim, né? Então, vou pedir para o Johnny trazer para nós aqui a cestinha, e a gente vai orar por esses nomes, né? Então, aqui tá vários... Ai, caiu! Não é o meu não, né? Não. Vários papeizinhos aqui, e tem vários nomes de pessoas que nós queremos que conheça Jesus. Eu coloquei 6 nomes aqui. Tem mais, mas eu coloquei só 6 para dar oportunidade para vocês. Mas não sei se todo mundo escreveu. Eu acho que não tem 100 aqui. Mas, então a gente vai orar por esses nomes, para que eles conheçam a Jesus, né? E eu quero pedir para você estender a sua mão para cá, e a gente vai orar por esses nomes agora, nesse momento, para que eles conheçam a Jesus. Senhor Deus, nós queremos colocar esses nomes nas tuas mãos. Tantos nomes foram colocados aqui, e esses nomes, Pai, que eles possam experimentar a tua graça, que eles possam ouvir a tua voz,
que eles possam crer que o Senhor é real, que eles abram o coração deles para Ti, e que eles conheçam e comecem a viver com esse Jesus real que está vivo em nós e que quer viver em nós. Abençoa essas pessoas que de alguma forma, que seja alguém ou alguma oportunidade eles tenham para conhecer o Evangelho do Senhor, para andar com o Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por esses nomes, e nós colocamos esses nomes nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre eles, e eles possam experimentar a salvação em Cristo Jesus. Colocamos esses nomes nas Tuas mãos, para que eles Te conheçam e vivam o Teu Evangelho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E aí no final do culto, então, eu vou pedir para, se você quiser, tá? Mais uma vez, não é obrigatório. Se você quiser, vem aqui, pega um papelzinho desse, leva para a tua casa, para você orar por esses nomes. Esse aqui já é meu, tá bom? Então no final do culto, eu vou deixar aqui, no final do culto você vem aqui, pegar um papelzinho para você levar para sua casa e ler e orar por esses nomes que estão aqui, para eles conhecerem a Jesus, amém? Muito bom, pessoal. Vamos falar então, vamos entender a Páscoa. Deixa eu trabalhar um pouco essa questão da Páscoa com vocês. Quando a gente fala da Páscoa, se a gente for muito fundo na história, a gente vai entender que a Páscoa vem lá de José, né? Então assim, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, um deles era José. José foi vendido como escravo para o Egito. Só que lá, ele fez, depois de passar muita história, estou resumindo bastante, tá? José passou por muitas dificuldades, até que um dia ele se tornou um dos governadores do Egito. E aí a família de José, do Jacó, veio para o Egito, e eles começaram a morar no Egito por causa da escassez de comida. Só que esse povo cresceu demais. Povo de Deus cresce, pessoal, isso é verdade, o povo de Deus cresce. Multiplica, cada vez está maior, né? Então assim, eu estou pensando até, a gente está orando aqui por esse lugar, porque já está começando a ficar apertado aqui, a gente vai precisar de um lugar maior, né? Talvez a gente reúna no pátio ali, dá para colocar 400 pessoas, brincadeira, o problema é se chover, mas o povo de Deus multiplicou muito, e aí vieram outros governantes do Egito, que não conheciam José, e aí o que eles fizeram? Pegaram esse povo estrangeiro, escravizaram eles para trabalhar no Egito. Então, o povo de Deus se tornou escravo do Egito. E aí, até que um deles, né, eu vou resumir a história, mas aparece um tal de Moisés. E o Moisés foi chamado por Deus para libertar esse povo. Moisés foi chamado por Deus para libertar esse povo, então ele vai sozinho até o faraó do Egito e fala assim, seu faraó, é o seguinte, Deus está falando para o povo dele sair daqui e ser liberto, e eu queria que ele fosse liberto, que ele saísse daqui da escravidão e fosse para uma terra prometida. E aí o que aconteceu foi que o faraó falou assim, não, eu vou perder um monte de empregado de graça? Fala sério, né? Ninguém aqui quer perder funcionário bom, né? Se você tem uma empresa, tem um funcionário bom, você não quer perder funcionário bom, né? Esse funcionário que produz. E aí o faraó falou, não quero que eles saiam. E Deus então envia as 10 pragas, né? E essas 10 pragas foram a mão de Deus contra o faraó, para que ele libertasse o povo de Deus, até que a última praga foi a morte dos primogênitos. Todo mundo que tinha um filho mais velho, quem é filho mais velho aqui, levanta a mão. Aí ó, ia tudo morrer. Ia ser a morte dos primogênitos. Mas aí o que Deus falou? Deus falou para fazer um ritual, uma cerimônia da Páscoa. E eu queria mostrar para vocês, e aí nessa cerimônia, eles tinham que matar um cordeiro e comer esse cordeiro, e o sangue do cordeiro seria passado nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte, que vem pegar todos os primogênitos passarem, quem tivesse o sangue do cordeiro marcando a entrada da sua casa,
não ia perder o primogênito. Olha só que interessante, se você abre a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 26, você tem aqui uma situação onde o pai está conversando com o filho, e o filho diz assim: pai, que rito é esse? Que história é essa de Páscoa? E aí o pai responde o seguinte: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Olha só que interessante, o que aconteceu? Todas as pessoas que celebrassem a Páscoa do jeito que era para ser, com todas as instruções da Páscoa, o que aconteceu? O anjo que ia matar os primogênitos passou por cima das casas. Isso é Páscoa. A palavra Páscoa, em hebraico, ele significa a passagem. Significa que Deus poupou esse povo. Significa que Deus passou por cima da sua casa e te deixou livre. E te libertou da morte. Olha só, isso é a Páscoa. E aí você pode estar pensando assim, né? Mas que cordeiro é esse? Que cordeiro é esse que foi morto para que a morte passasse por cima e você pudesse viver? Que cordeiro é esse? Lá em Isaías, capítulo 53, a gente tem uma palavra profética que diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. Quem é esse cordeiro? Quem é o cordeiro que foi morto para que nós pudéssemos ter vida? Quem é o cordeiro que foi morto para que a morte passasse por cima de nós e nós vivêssemos a vida eterna? E aí João Batista já no Novo Testamento, quando João Batista olha para Jesus, ele diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro último. Não precisa mais matar cordeiro, a não ser que você queira comer ele, né? Eu gosto de comer cordeiro, né? Mas assim, para o sacrifício, para lavar os nossos pecados, não precisa mais. Por quê? Porque Jesus foi o cordeiro suficiente, que pagou todos os nossos pecados e todos os pecados do mundo. Ele era santo, ele era perfeito, ele era o próprio Deus, e deu a sua vida por nós, para que nós, agora não é mais para ser escravo do Egito, mas para não sermos escravos do pecado. E ele nos deu uma libertação, e ele nos deu a oportunidade de caminharmos para onde? Para a terra prometida. Aonde é a terra prometida? É o banquete no céu que nós vamos ter quando chegar lá. E eu tenho certeza que no céu vai ter Gohan. Porque se não tiver, eu vou ficar triste e vou descer para o inferno, né? Então, eu sei que não vai ter tristeza, então com certeza vai ter Gohan lá no céu. Mas o céu, então, é o quê? É o nosso objetivo. Então, resumindo, nos dias de hoje, o que seria a Páscoa? Para nós, a Páscoa, a última refeição da Páscoa de Jesus, é interessante a gente entender isso. A última Páscoa que Jesus teve com seus discípulos, na verdade, tinha dois elementos. Quais os elementos? O pão e o vinho. Mas quantos elementos tinha na ceia de Páscoa no Velho Testamento? Tinha 4 elementos. Tinha o pão, tinha o vinho, tinha o cordeiro e tinha as ervas amargas. Então, se você não estava aqui ano passado, volta lá no vídeo do YouTube e assiste, porque eu expliquei
sobre os 4 elementos, principalmente sobre esses 2 últimos. Os 2 últimos elementos estão aqui. O elemento do cordeiro. Cadê o cordeiro? É Jesus Cristo, é o cordeiro. E as ervas amargas são o quê? São as lembranças das dificuldades que nós passamos para chegar até a terra prometida. Então essa dificuldade, essas ervas amargas, é a nossa cruz, que nós lembramos dela todos os dias, para viver com Jesus todos os dias. Tem um menino aqui da igreja, quando a gente começou essa igreja, ele teve uma atividade na escola dele. E na escola dele era uma atividade assim: faça um amuleto de alguma coisa que você acredita, para você fazer um amuleto. Aí ele falou assim: nossa, não tenho nenhum amuleto. Aí o que ele fez? Ele fez uma cruz de Cristo de massinha. E escreveu assim: Igreja Trini. E no domingo ele veio e me deu e falou: pastor, esse aqui é para você. Eu que fiz. Está pendurado no meu carro até hoje. Até hoje. Né? Mas essa cruz, essa morte de Jesus, Jesus foi sepultado, Jesus foi crucificado, mas ele não permaneceu morto, ele viveu, e essa seria a última refeição pascal. Por quê? Porque nós não precisamos mais de sacrifício. Nós precisamos do quê? Nós precisamos de lembrar que Jesus é o Cordeiro Santo, que pagou por todos os nossos pecados, e hoje nós estamos livres para glorificar a Deus e adorar Ele. Então, hoje, o que seria a Páscoa? A Páscoa é uma reunião íntima da família. E eu olho para vocês aqui da Igreja Trini, vocês são a minha família. Uma das coisas que eu mais amo quando eu venho para esse lugar, é que eu estou vindo encontrar a minha família. Vocês são a minha família. Eu amo vocês, né? E também a Páscoa traz para nós um renovo da nossa aliança. Toda vez que a gente celebra a Páscoa, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor Jesus, e nós também estamos lembrando de uma esperança futura, uma esperança que nós temos da eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na Santa Ceia, porque Jesus morreu em nosso lugar, nós também entendemos a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Nós não só temos uma nova vida, mas como nós temos comunhão com todos aqueles que têm essa nova vida em Cristo Jesus. A Páscoa é essa reunião de celebração. A Páscoa é essa reunião da família, que nós nos reunimos para adorar o Senhor, para dizer, porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Para dizer, te agradeço, ó Pai, pela família, pelos meus irmãos, pela tua provisão. A Páscoa é um lugar onde nós nos reunimos e dizemos, Jesus, em tua presença nós estamos reunidos aqui. Nós adoramos em uma só voz, glorificamos o nome dEle. E hoje, uma das representatividades da Páscoa é a Santa Ceia. Então, na verdade, a gente celebra a Páscoa todo mês, não é só nesse dia, nesse domingo. Todo mês nós celebramos a Páscoa. Qual é a relação entre a Páscoa e a ceia do Senhor? Presta atenção, esse aqui é bem legal, tá, pessoal? Então, olha só, a Páscoa, ela é uma ação futura, que nos lembra que existe um banquete eterno, que nós vamos viver com esse Jesus para sempre. Então, a Páscoa faz a gente lembrar que toda essa unidade que a gente vai estar aqui, e eu quero crer que todos vocês aqui vão estar no céu, e tomara que eu também esteja, eu vou buscar muito, afirme o Senhor, para eu não desviar do caminho, e aí todos nós vamos estar lá no céu, adorando a Ele, glorificando o nome dEle. É um banquete eterno, a Páscoa nos lembra de um banquete eterno, e a Santa Ceia é o passado. Nós lembramos das promessas do Senhor de vida sobre as nossas vidas. Então a Páscoa lembra do futuro, do banquete eterno, e a Santa Ceia lembra da promessa que o Senhor tem para nós. Então é muito importante que as duas coisas andem juntas. E graças a Deus, esse ano a gente sempre faz a Santa Ceia no primeiro domingo do mês. Então, se você quer participar da Santa Ceia, você não é da nossa igreja, se você quiser participar da Santa Ceia com a gente, lembra, primeiro domingo do mês a gente sempre tem a Santa Ceia.
E se a Páscoa não caísse no primeiro dia do mês, a gente ia guardar esse primeiro domingo do mês para fazer a Santa Ceia no dia da Páscoa. Mas graças a Deus, hoje calhou que hoje é o primeiro domingo do mês e nós estamos celebrando a Páscoa. E nós estamos fazendo o culto de Páscoa. E aí o que eu queria trazer para vocês é isso. Nós fomos crucificados com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus morreu numa cruz. Jesus deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos viver a vida dele. E isso deu para entender muito bem no domingo passado. No domingo passado nós tivemos batismo. Para mim, um dos textos principais do batismo é Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 diz assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, somos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Então nós estamos vivendo uma nova vida com Cristo Jesus. O nosso velho eu precisa ficar crucificado. Nosso velho eu precisa ficar afogado. Lembra? Semana passada a gente mergulhou todo mundo embaixo d'água. Para quê? Para que o velho homem fique afogado. O problema é que ele sabe nadar. O problema é que ele sabe nadar, né? E ele quer acordar todos os dias, ele quer voltar todos os dias para atrapalhar as nossas vidas. Mas todos os dias nós precisamos fazer aquela oração que eu fiz na devocional várias vezes. Senhor Deus, acordou o perigoso. Nós somos perigosos para cair na tentação da carne. Então, quanto antes você falar para Jesus, Jesus, acordou o perigoso, me ajuda a viver em santidade. Em outras palavras, me ajuda a viver Cristo nos meus dias. Me ajuda a viver Cristo nos meus dias. Então, a Santa Ceia de Páscoa, nós estamos nos identificando com o sacrifício de Cristo e recebendo o perdão que ele conquistou naquela cruz. Então nós fazemos com Cristo, como eu falei para vocês sobre a aliança, aqui na Santa Ceia e na Páscoa, nós lembramos de uma nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. E lá em Jeremias 31 diz, já está chegando o dia, o Senhor, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama uma esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e a escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Essa é a nova aliança que Deus quer ter conosco. Então a Santa Ceia que nós estamos falando aqui, ela substitui a ceia da Páscoa, porque não precisamos mais do sacrifício de Jesus, porque uma vez que ele se sacrificou, já foi suficiente. Mas na ceia do Senhor nós lembramos do passado, do sacrifício vicário. Sacrifício vicário significa o sacrifício substitutivo. Era para você estar lá, mas Jesus substituiu e morreu no seu lugar.
e essa libertação. A ceia do Senhor aponta para o futuro, para a comunhão eterna com Cristo e a revelação da missão de Cristo para nós. Mas essa ceia do Senhor, para cada um de nós, o que é? Ela reafirma a nossa fé. Nós recebemos o perdão. Para nós, ela reafirma a nossa fé. Nós recebemos o perdão aguardado e a garantia de estar com Cristo eternamente. E olhando para o que significa a Santa Ceia para nós, ela reafirma a nossa fé. Nós recebemos o perdão guardado, a garantia de estar com Cristo eternamente. Nós vamos participar da ceia nesse momento. Todos estão convidados. Você é visitante da nossa igreja, você está convidado. Qual é o pré-requisito para você participar da ceia com a gente? Pré-requisito. Você precisa crer que Jesus é o Senhor da sua vida e é o Salvador da sua vida e morreu por você. Se você crê nisso, você pode participar da ceia do Senhor. Por isso, quem tem crianças pequenas, que elas ainda não entendem esse senhorio de Cristo, elas ainda não entendem que Jesus morreu por elas, então cabe ao pai e à mamãe decidirem se eles vão participar da ceia ou não. Mas se você crê no Senhor Jesus, se você crê que Jesus morreu na cruz por você e ressuscitou no terceiro dia, você pode participar da ceia conosco. A ceia de hoje, ela é um pouco especial. Nós temos o pão sem fermento, nós temos um pedaço de cordeiro temperado. Eu sei que, não sei se deveria fazer isso, mas alguém precisava testar para ver se está bom, né? Então, eu já testei, tenho certeza que está uma delícia, tá bom? Então, e tem as ervas amargas que são rúcula. Se você gosta de rúcula, você está em casa hoje. E também vai ter o vinho para você, que é o suco de uva, para a gente estar participando junto, tá? Então eu vou chamar aqui o presbítero Fernando e a Keila e a pastora Débora para me ajudar a servir. A gente vai ficar aqui atrás da mesa para servir. Como que isso vai acontecer, tá, pessoal? Você vai sair, vamos formar duas filas aqui no meio, duas filas. Uma nesse lado direito de vocês e uma do lado esquerdo de vocês. E vocês vão passar aqui na frente, pegar os elementos e voltar por fora, para vocês sentarem de novo nos seus lugares, tá? Mas antes da gente fazer essa fila, antes da gente pegar esse alimento, eu queria fazer uma oração com vocês. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você fizesse uma oração de perdão ao Senhor. Se tem algo, né, que o Espírito Santo revela no seu coração, que você precisa pedir perdão ao Senhor, peça perdão ao Senhor de algo que você fez que não agradou a Ele. Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão a Ti dos nossos pecados, da nossa arrogância, da nossa falhabilidade. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes não amamos o Senhor com toda a nossa força, razão e coração. E muitas vezes nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Perdoa-nos, Pai, quando nós vivemos de uma forma como se o Senhor não existisse em nossas vidas. Nos perdoa, lava o nosso coração, ajuda-nos a perdoar aqueles que precisam do nosso perdão, para que o Senhor também nos perdoe e nos livre de todo pecado e morte. Perdoa, Pai, lava o nosso coração de toda a impureza, de toda a iniquidade. Nós confessamos a Ti as nossas falhas e os nossos pecados diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então...